Falta pouco para sair a quinta e última temporada de Stranger Things. Então chegou a hora de fazermos o nosso recap, assistindo e analisando cada uma das 4 temporadas, trazendo não só um contexto de tudo que já aconteceu, mas também diversas curiosidades de cada temporada da série. E faz tanto tempo que eu assisti as primeiras temporadas que parece que eu estou assistindo pela primeira vez. Então quer saber mais? Vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. E hoje, em dia de recap, vamos navegar pela primeira temporada de Stranger Things. Sim, a temporada que saiu lá em 2016, gente. Uma vida já. E que eu não devo reassistir aí há pelo menos uns 6, 7 anos. Já pensou? Tô reassistindo e parece que eu tô vendo muita coisa ali pela primeira vez. Isso é demais, a sensação é ótima. E agora, reassistindo junto com os meus filhos, com a minha esposa, com a minha família, e eles já com idade ali de poderem analisar cada detalhe da série, parece que só ficou melhor. Que temporada que envelheceu bem. Então agora nós começamos os recaps. E até sair a nova e última temporada de Stranger Things, nós vamos ter muitos vídeos aqui, não só analisando o que já passou, mas também teorizando o que vai vir. E como que os irmãos Duffer ali imaginam fechar essa história magnífica que eles começaram a contar pra gente lá quase há 10 anos atrás. Então, se você quer acompanhar a gente nessa maratona, aproveita, se inscreve já no canal, deixa o like nesse vídeo e ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos, e vai sair muito vídeo novo. E agora então vamos para o vídeo de análise e curiosidades da primeira temporada de Stranger Things. Para começar, vou soltar aqui uma curiosidade. Vocês sabiam que inicialmente o nome de Stranger Things deveria ser Montauk, fazendo referência ao projeto Montauk, que tem aqui uma ligação muito forte com toda essa loucura que aconteceu lá através da CIA com os estudos do MK Ultra, enfim, e dos desenvolvimentos de experimentos paranormais envolvendo não só crianças, mas também adultos, que surgiram lá no meio da Guerra Fria. Então, exatamente para não causar aqui uma relação direta com o projeto, e até por alguns embrólios judiciais que aconteceram ali, a série teve o nome alterado para Stranger Things. E ela foi totalmente idealizada ali pelos irmãos Duffer, que olha só, já tinham tentado dirigir um projeto retrô, um projeto vintage com It. Eles se candidataram a dirigir o remake de It, mas acabaram sendo recusados, e aí então decidiram avançar com esse projeto autoral. E para nós foi sensacional. Já pensou o mundo sem Stranger Things? Seria um mundo invertido. E a série começa ali já com os nossos 4 protagonistas jogando Dungeons Dragons. Jogando uma campanha ali de Dungeons Dragons. Jogando uma campanha ali de Dungeons Dragons. Jogando ali uma campanha em que do nada surge um monstro, a criatura, o Demogorgon. E o Will tem que decidir ali se ele vai avançar com um feitiço de proteção ou então com bola de fogo. E ele avança com bola de fogo, mas acaba perdendo. E como ele mesmo diz pro Mike, foi pego pelo Demogorgon. O que já é aqui um prenúncio de tudo que nós iremos ver nessa temporada. Depois da partida ser interrompida ali pela mãe do Mike, eles vão para suas casas e o Dustin e o Will resolvem apostar uma corrida, valendo o quê? Um gibi, uma revista em quadrinhos do X-Men número 134. E olha que curioso, esse gibi, especificamente o número 134, fala sobre a Fênix, em que o Mestre da Mente tentava libertar a mente da Jean, quebrando qualquer obstáculo ali que pudesse limitar os poderes dela, tentando intensificar ao máximo os poderes da Fênix, que tem como capacidade também movimentar objetos com o poder da mente, que faz uma alusão direta aqui ao que nós iremos ver ao longo de toda a temporada com a 11. Além disso, uma das cenas finais é exatamente da Fênix jogando o Mestre da Mente numa parede, usando o seu poder e deixando ele em coma. Muito parecido com o que nós vamos ver lá no final dessa temporada. Ou seja, nos primeiros minutos já eles nos entregam ali basicamente o que vai acontecer no final da série, no final dessa temporada. Então eu aposto que essa curiosidade aqui já valeu o teu like, hein? Então depois ali do Will ganhar a disputa com o Dustin e também ganhar o gibi, ele vai para casa e no meio do caminho ele encontra uma criatura.
acaba derrubando a bicicleta, caindo dela e fugindo para casa, onde ele é perseguido por essa criatura, que o sequestra e some com ele ali no galpão que tem exatamente nos fundos da casa dele. Dessa cena nós vamos conhecer então o Hopper, o xerife dessa cidade, o delegado, que foi uma baita revelação de Stranger Things, né? O Jim Hopper é um dos personagens mais queridos da série. E aqui a cena que abre a apresentação do Jim é exatamente um desenho feito pela filha dele, mostrando ele, a esposa e a filhinha brincando no quintal de casa. E que tem total relação com o que nós vemos na série, porque desenhos são um fator muito comum nessa temporada. E não só isso, o desenho que nós vemos aqui é muito semelhante a um desenho que nós vamos ver lá na frente, feito pela própria 11. Então a ligação da série aqui é perfeita em diversos sentidos. Então nós somos de fato apresentados ali ao Hopper, que é um chefe de polícia, mas agora tá um degenerado. A casa cheia de lata de cerveja aberta, o cara dormindo no sofá, ou seja, totalmente mal cuidado. Enquanto vemos também na casa dos Byers, lá na casa do Will, que o Jonathan, o irmão do Will, e que a Joyce, a mãe do Will, descobrem no café da manhã que ele não dormiu em casa, ligando para a mãe do Mike para saber se ele tinha dormido lá e descobrindo que não, deixando eles absurdamente preocupados. E acabam indo procurar o Will então no castelo Byers, que é a casinha que ele tem lá no meio da floresta, e que enquanto eles vão procurar, a Joyce se lembra do momento em que ela teve com o filho ali, onde nós vemos então que a senha de acesso para a cabana, para o Castelo Byers, é Radagast, que é exatamente um nome de um personagem da série Senhor dos Anéis. E lembrando aqui que Mago é a referência direta ao personagem do Will dentro dos jogos que eles jogam ali em Dungeons and Dragons. E então aqui a série começa a conectar os nossos personagens. A Joyce vai atrás então do Jim lá na delegacia para denunciar o desaparecimento do Will, e nós vemos então que eles se conhecem há muito tempo. E aí o Hopper então começa a investigar o desaparecimento do Will, indo vistoriar ali a casa e descobre lá no galpão algumas caixas quebradas. Mas algo que ele não vê lá e que nós vimos durante o desaparecimento do Will é a arma que o Will utilizou ali para apontar para a porta enquanto o Demogorgon apareceu atrás dele. E o Hopper não encontra aquela arma no galpão, sinalizando que provavelmente o Will levou essa arma para dentro do mundo invertido. O que pode significar que lá na frente, na quinta temporada, a gente possa ver essa arma de novo. E é curioso aqui que nós vemos que essa cidade, a cidade de Hawkins, é uma cidade relativamente pequena, então praticamente todo mundo se mobiliza em função do desaparecimento do Will, realizando aquelas buscas que nós costumamos ver em filmes americanos, onde a cidade toda vai para o meio do mato para tentar procurar a criança. E é exatamente enquanto acontece uma dessas buscas que o Lucas, o Dustin e o Mike vão atrás também para tentar achar o Will, exatamente onde a bicicleta dele caiu quando ele teve um encontro com o Demogorgon. E andando pela floresta ali, no meio de uma tempestade, eles acabam encontrando ela, a 11, que tinha fugido do instituto em que nós vimos lá no início da série, onde aconteceu ali alguma coisa que os funcionários começaram a correr pelos corredores e um deles foi atacado no elevador enquanto olhava para cima, ou seja, alguma criatura atacou aquele cara e provavelmente, então, é a criatura que acabou sequestrando o Will agora. E a 11 acabou fugindo, então, desse instituto e, faminta, andando pela floresta, acabou encontrando, então, um restaurante, onde ela entra para tentar achar alguma comida e é pega ali pelo dono do restaurante, pelo Bernie, e que chama a assistência social pedindo algum tipo de ajuda para aquela menina, porque, afinal de contas, ele não sabe se ela foi violada, sequestrada, o que aconteceu com ela. Só que, gente, esse instituto é do governo, os caras ouvem tudo. E mandaram então os agentes para ali e que mataram um dos personagens que prometiam ser os mais carismáticos da série. Enquanto a 11 conseguiu fugir ali para a floresta. Até então ela encontrar o Dustin, o Lucas e o Mike no meio da tempestade. Estabelecendo então assim no primeiro episódio a apresentação desses núcleos de personagens. E os três meninos levam a 11, então, para o porão da casa do Mike, onde eles tentam descobrir ali quem ela é e o que ela fazia na floresta. E é aqui, durante a noite, então, que o Mike descobre que, na verdade, o nome dela é 11, assim como a tatuagem que ela tem no pulso. Enquanto o Lucas e o Dustin ali acreditam que ela tenha saído de um manicômio, tenha fugido do manicômio. Então eles bolam um plano ali para fugirem da culpa de terem saído escondido, para que eles possam, no dia seguinte, tentar buscar e encontrar o Will,
que continua perdido. Só que em paralelo aqui nós vamos conhecendo então um pouco mais da história da irmã do Mike, a Nancy, que está apaixonadinha pelo Steve, que é o garoto popular da escola, e acaba convencendo a Bárbara, a Barbie, a ir numa festa na casa dele, aonde ele e ela mesma, a Nancy, também estão ali com segundas intenções. E essa festa é uma baderna de exibicionismo, o Steve bebendo cerveja por baixo da lata para se exibir para a Nancy fazendo o mesmo para ganhar moral ali com os amigos do Steve e também se exibir para ele, e convencendo a Barbie a fazer o mesmo. Só que a Barbie corta a mão. E enquanto vai ao banheiro tentar ali estancar o sangue, o grupinho, esses dois casais, acabam fazendo quase que uma festa na piscina e decidem entrar para trocarem de roupa. E é aqui que a muito amiga Nancy manda a Barbie embora, dizendo para ela ir para casa, que ela vai ficar ali. E a Barbie, apesar de saber das intenções da amiga, resolve esperar por ela, sentada no trampolim da piscina. Tudo isso enquanto o Jonathan, o irmão do Will, que saiu de noite no meio da floresta com uma câmera analógica tentando tirar foto de alguma pista que pudesse levar ao irmão dele, acaba caindo ali no jardim deles e tirando foto de tudo que está acontecendo nessa festa. E então nós acompanhamos ali a Barbie sentada no trampolim e pingando sangue da sua mão na piscina, o que atrai o Demogorgon, que vem, rapta ela, enquanto ninguém está olhando, levando ela para o mundo invertido. E aqui é exatamente a primeira vez que nós vemos o indício desse mundo invertido, que é basicamente o mesmo mundo de Hawkins ali, só que tomado por raízes orgânicas ali de alguma criatura da própria cidade que parece viva, só que muito mais sombria. E a Barbie então acorda naquela piscina da casa do Steve, só que lá no mundo invertido, vazia, e enquanto tenta fugir ali, é puxada de volta pelo Demogorgon. Enquanto a Nancy e o Steve estão lá no quarto dele fazendo a festinha. Enquanto isso tudo está acontecendo, nós vemos que as buscas continuam pelo Will, e o Hopper começa a investigar então o instituto que é vizinho da floresta onde o Will desapareceu, pedindo para ver as imagens das câmeras e identificando que o instituto mentiu sobre o que aconteceu no dia em que o Will sumiu. E em paralelo a isso, a Joyce, que está lá na casa dela, começa a ter alguns sinais de que o filho dela pode não ter desaparecido do nada, e que talvez esteja conseguindo se comunicar ali com ela pelo telefone, que queima várias vezes, mas que ela consegue ouvir a respiração dele, e também pelas luzes, que piscam ali de uma forma muito anormal, e o som que liga sozinho. Então, na maior racionalidade, ela resolve colocar luzes de Natal espalhadas pela casa toda. E na escola de Hawkins, lá no dia seguinte, a festinha que aconteceu na casa do Steve, nós vemos que a menina que estava ali, que é amiga do Steve junto com eles, teve uma feridinha no pé, que parece ser alguma coisa que talvez tenha sido feita pelo próprio Demogorgon. E que se não fosse a Barbie a ser sequestrada por ele, provavelmente um dos outros seria. E ainda na escola nós vemos o Jonathan revelando as fotos que ele tirou na noite anterior. Mas acaba sendo flagrado por alguém que conta para o Steve, que arruma maior confusão com ele, rasgando as fotos e quebrando a câmera dele. E a Nancy, que testemunha tudo isso que aconteceu, acaba vendo numa das fotos ali a Barbie. Então juntam uma série de pedaços ali e vai embora. Na casa da Joyce, a mãe do Mike chega ali com um prato de comida e com a sua filha pequenininha, a Holly, que em determinado momento acaba sendo atraída pelas luzes, até o quarto do Will, onde ela encara uma parede que acaba tentando atacar ela. Ou seja, alguém do mundo invertido, talvez ali o próprio Demogorgon, tenha atraído a Holly para aquele quarto porque viu nela alguma coisa importante para o futuro da série, e que provavelmente a gente deve descobrir na quinta temporada. Em paralelo a tudo isso, nós vemos que a 11, lá na casa do Mike, consegue reconhecer e identificar o Will numa das fotos, sinalizando que de alguma forma ela consegue perceber quem é que está no mundo invertido ou o que está acontecendo com aquelas pessoas. E é curioso que enquanto nós vemos ali a história da 11, nós vemos diversos flashbacks mostrando os testes que eram realizados com ela lá no instituto, pela equipe do Dr. Brenner, e que gradativamente ela vai utilizando os seus poderes para ajudar aqui nessa missão das crianças, ao longo de toda a temporada. Em paralelo, a Nancy tenta descobrir aonde que está a Barbie, que não foi para a escola. Descobre que ela não voltou para casa depois da festinha na casa do Steve, e não só vê o carro dela parado no mesmo lugar onde elas deixaram ontem, mas também vai investigar ali dentro da casa do Steve e acaba vendo um vulto de uma criatura do próprio Demogorgon.
mas que ela não sabe muito bem ali de que forma identificar ele, porque nem rosto ele tinha. Então ela chega em casa, conta pra mãe que acha que aconteceu alguma coisa com a Barbie, e elas vão pra polícia, onde ela não conta exatamente tudo o que aconteceu na noite anterior. Com isso, ela e a mãe chegam em casa e a mãe briga com ela, dizendo que ela mentiu pra polícia. E então ela conta que dormiu com o Steve. Se fecha no seu quarto e cola a foto da Barbie, onde então nós vemos ali a imagem do Demogorgon espreitando a Barbie, e que é exatamente a criatura que ela viu hoje mais cedo. Nisso, o Hopper segue investigando o instituto ali e vai até a biblioteca, onde ele descobre que o Dr. Brenner está envolvido numa série de experimentos chamados MK-Ultra, que foram experimentos reais que a CIA desenvolveu lá durante a Guerra Fria, tentando intensificar de alguma forma poderes paranormais. E que aqui é retratado exatamente com o que eles fizeram com a própria 11. E enquanto eles estão ali investigando o instituto na biblioteca, o rádio chama e eles correm porque encontraram o corpo do Will. E essa cena é muito curiosa, porque eles já tinham mostrado aqui essa pedreira, onde o Hopper diz que quem caísse ali provavelmente morreria, porque a altura é absurda, já dando o contexto de que provavelmente foi isso que aconteceu com o Will, ou pelo menos que eles querem que nós achemos. E enquanto retiram o corpo do Will da água, é muito triste, porque não só nós vemos a reação do Hopper, que tinha esperança de encontrar ele vivo, mas também porque nós acompanhamos ali a reação dos três amigos, do Lucas, do Dustin e do Mike, junto com a 11, e que por algum absurdo tá olhando para uma direção totalmente diferente dos outros três. Mas tudo bem, eles corrigem essa situação numa outra cena. Enfim, com isso, o Mike fica muito brabo com a 11, porque ele achou que o Will estivesse vivo, graças à informação que a 11 deu para ele, dizendo que sabia onde encontrar e levando eles para casa do Will, onde ele não estava. Afinal de contas, ele está no mundo invertido. Descarrega toda a frustração dele, sendo grosseiro ali com ela, e vão para casa, onde mais tarde, depois de ouvir ali alguns desaforos do Mike com ela, a 11 consegue se conectar com o Will no mundo invertido e fazer a voz dele sair pelo walkie-talkie, provando assim para o Mike que o Will está vivo. E ele, que não é bobo nem nada, chama os amigos para irem lá na manhã seguinte e conta tudo isso que aconteceu. E decidem então levar a 11 para o rádio da escola para ver se ela consegue se conectar de uma forma melhor, para que eles tentem se comunicar com o Will de alguma forma. E agora que acharam o corpo do Will, o Jonathan decide lidar ali com as situações do enterro, enquanto a Joyce se recusa a acreditar que aquele é o filho dela, porque afinal de contas ela está se comunicando com ele através das luzes em casa, e que provavelmente não viu ali a marca de nascença que ele tinha no braço, e que apesar de não entender nada do que está acontecendo, ela segue o instinto de mãe dela, acreditando que o filho dela continua vivo. E só depois que a Nancy vai falar com o Jonathan e também fala sobre a criatura sem rosto, que é exatamente a criatura que a Joyce viu já no episódio anterior, é então que o Jonathan entende e acredita que a mãe dele estava falando a verdade. Em paralelo a isso, o Hopper vai investigar com o policial que encontrou o corpo do Will naquela pedreira, como que ele chegou até ali, e descobre então que alguém deu a dica para ele, e vai então ver o corpo do Will e descobre que o corpo é falso, que ele tá cheio de algodão ou fibra dentro, entendendo então que tudo aquilo ali de alguma forma é uma conspiração. Então os meninos levam a 11 para a escola e, utilizando o rádio amador, eles conseguem ouvir não só o Will, mas a conversa entre o Will e a mãe dele, que está acontecendo exatamente nesse momento lá na casa deles, em que ela promete para ele que vai salvar ele, que vai atrás dele, dizendo para ele se esconder da melhor maneira possível. E enquanto nós vemos isso, nós vemos também uma nova investigação acontecendo, agora do Jonathan com a Nancy, tentando descobrir aonde essa criatura está. E vemos ali também que começa a rolar um climinha entre a Nancy e o Jonathan. E durante essa noite, o pai do Will e do Jonathan retorna, jogando um balde de água fria ali na investigação que a Joyce estava fazendo, tentando se comunicar com o filho dela, dizendo para ela parar com isso, que ela está parecendo louca. Então, depois de descobrir que o corpo era falso, o que o Hopper faz? Ele decide invadir o instituto, onde ele derruba ali um chefe de segurança, rouba o crachá e consegue chegar até o quarto da 11, onde ele vê ali o desenho dela na parede, e que, vamos combinar, é bem semelhante com o desenho que a filha dele fez, e que nós vimos lá na casa do Hopper no início da temporada. Além disso, o Hopper conseguiu descer ali até o andar subterrâneo e chegar até a frente do portal que leva para o mundo invertido,
sendo então apagado pelos guardas daquele lugar. Nisso, no porão da casa do Mike, os meninos descobrem então sobre o mundo invertido, com a 11 demonstrando então que o Will está se escondendo do Demogorgon. E lá na casa dos Byers, o Looney, o pai do Will e do Jonathan, acaba atrapalhando todo o processo de evolução que a gente estava tendo na série. Não só com a Joyce, mas também com o Jonathan, demonstrando aqui a pressão psicológica que esse cara colocava nessa família, pedindo até para o Jonathan arrancar fora ali um pôster do The Evil Dead, que estava preso na parede e que, vamos combinar, é bem sugestivo aqui com a série. Ele dá ali algum entender de tudo que nós vemos ali na série, que é alguém puxando uma pessoa para dentro da Terra. Mas, gente, é só um pôster, qual é? E no dia seguinte nós temos o enterro do Will, onde nós acompanhamos a Joyce meio apática, sem saber exatamente o que fazer, mas desgostosa de estar ali, porque afinal de contas ela não acredita que aquele seja de fato o filho dela. E enquanto o Jonathan e a Nancy planejam ir atrás do Demogorgon, e com os meninos que agora sabem que o Will está vivo e está escondido do Demogorgon no mundo invertido, perguntando para o Sr. Clark, que é o professor deles, como chegar até esse lugar, e descobrindo que se existe um portal, provavelmente ele mexeu com o ambiente, com o eletromagnetismo daquela região. O que faz o Dustin mais tarde decifrar que eles podem tentar encontrar esse portal utilizando bússolas. E o Hopper, depois de ter sido apagado naquele instituto, acorda na casa dele como se nada tivesse acontecido, como se ele tivesse passado por uma bebedeira. Mas ele não é louco nem nada, vasculha e quebra a casa inteira dele, mas encontra ali uma escuta que tinha sido plantada por essa agência, por esse instituto. E quando os seus subordinados chegam ali na casa dele para procurar ele, comentam com ele que outras 2 pessoas desapareceram enquanto caçavam, exatamente na mesma floresta em que o Will desapareceu. O que pode representar então que o Demogorgon também pegou essas 2 pessoas. E o que é curioso, porque nós não ouvimos mais falar dessas 2 pessoas ao longo de toda a temporada. Mas o Hopper aqui diz que ele vai resolver, que é para esses 2 funcionários voltarem para a delegacia. E nisso, o Hopper se prepara ali, recola o seu telefone com uma silver tape e liga para sua ex, meio que se despedindo e demonstrando que eles tiveram ali um final triste, dizendo que não se arrepende dos anos que eles tiveram, que foram os melhores anos da vida dele. O que significa que o Hopper não tem esperança de sair vivo dessa temporada e que aquela pulseira que ele utiliza ali na mão tem um significado muito importante, uma relação direta com a filha dele. E enquanto tudo isso acontecia, enfim a Joyce descobre que o Looney ali, o ex dela, só estava preocupado em ganhar dinheiro às custas da morte do Will, entrando com um processo contra a empresa que cuidava daquela pedreira. E manda ele embora, até que enfim, Joyce. O que é excelente, porque logo na sequência o Hopper chega ali na casa dela, dizendo para ela não falar nada, e vasculhando a casa dela para ver se não encontrava nenhuma escuta, e contando para ela que o corpo que encontraram do Will era um corpo falso, e falando tudo sobre aquele instituto. Enquanto isso, a Nancy dá um fora no Steve ali, enquanto ela treina ali alguns golpes utilizando um taco de beisebol, sem ter a menor noção do tamanho que é aquele Demogorgon, mas pelo menos nós vemos que ela atira melhor ali do que o Jonathan. Então faz todo o sentido que eles troquem de arma. Ela fica com o revólver enquanto ele fica ali com o taco de beisebol. E os meninos agora, então, tendo a informação de como encontrar o portal, vão ali desbravar a floresta tentando encontrar aonde as bússolas apontam para o norte, que provavelmente é o local do portal. E acabam descobrindo no ferro velho que durante esse tempo todo que eles saíram para a floresta, a 11 estava enganando eles, usando os poderes dela para confundir as bússolas, porque ela diz que não é seguro eles irem até o portal. O que causa uma confusão entre o Mike e o Lucas, discutindo ali sobre a importância da 11, do papel dela ali, e o que faz a 11 enlouquecer ali e atirar o Lucas contra uma parede, que acaba desmaiando, fazendo assim com que o próprio Mike se virasse contra a 11, perguntando por que ela fez isso, e o que faz ela fugir dali, sozinha de novo, correndo pela floresta. Nessa noite ainda, o Jonathan e a Nancy voltam para aquela floresta, perto da casa do Steve, e tentam encontrar o Demogorgon, mas acabam ali encontrando um cervo que tinha sido atropelado por algum carro e que estava todo machucado. E logo antes do Jonathan tentar sacrificar ali ele com o tiro, ele é arrastado por uma criatura que é o Demogorgon e que desaparece no meio do nada, fazendo com que o Jonathan e a Nancy comecem a procurar ali no meio daquela floresta à noite em qualquer espaço que pudesse estar esse bicho. E então é aí que a Nancy descobre o portal que leva para o mundo invertido e que está ali no tronco de uma árvore, se abaixando para olhar mais de perto e entrando nesse portal, saindo então
lá no mundo invertido. Na mesma floresta, só que muito mais sombria. E vendo o Demogorgon e chamando a atenção dele sem querer, pisando ali num tronco que faz barulho. E tentando se esconder para não ser encontrada. E contando com a ajuda do Jonathan, que arranca ela, puxa ela ali pelo tronco da árvore e tira ela de lá de dentro do mundo invertido. Com isso, ele leva ela para casa, ela tá muito abalada, e pela janela o Steve vê que os dois estão juntos ali. Sem fazer nada demais, mas vê que os dois estão juntos e fica todo enciumado. Enquanto o Hopper conta tudo para Joyce ali relacionado àquele instituto e os experimentos que eles fazem com crianças. E que decidem então ir atrás da Terry Ives, que denunciou aquele instituto por ter roubado a filha dela. E que nós vamos descobrindo ao longo dessa temporada que é a Jane e que lá dentro ficou conhecida como 11. A nossa 11. E nessa manhã, enquanto o Hopper e a Joyce foram atrás da casa da Terry Ives lá para conversar com ela, e que no fim não dá em nada, porque ela tá ali meio que num estado catatônico, mas pelo menos a irmã dela conta um pouquinho mais de detalhes sobre o que aconteceu com ela e sobre essa história da filha dela que tá desaparecida, que ela diz que desapareceu, mas que o instituto deu ali como morta no terceiro trimestre de gravidez, representando então que aquele instituto roubou a filha dela desde o nascimento. Então a 11 não teve nenhuma experiência familiar além do que ela viu ali naquele instituto, por isso ela chama o Dr. Brenner de pai, o que é um completo absurdo. Aquele cara não tem nada de pai, mas é o único pai que ela já teve em algum momento. Enquanto isso acontece, a Nancy decide criar ali uma armadilha para o Demogorgon, atraindo ele com sangue, já que ela chegou à conclusão de que tanto a Bárbara, que derrubou sangue na piscina, quanto aquele cervo que estava todo ensanguentado, provavelmente atraíram a atenção do Demogorgon. Então eles vão numa loja e compram uma porrada de coisa, armadilha de urso, galão de gasolina, pregos gigantes, até bala, munição de arma, para tentarem de alguma forma matar esse Demogorgon. E o instituto, que não é bobo nem nada e que monitoram as frequências de rádio e de telefone daquela cidade, descobrem que a 11 conseguiu de alguma forma ali intermediar a comunicação do Will com as crianças e com a sua própria mãe. E então vão investigar quem são essas crianças, porque a 11 provavelmente estaria com eles. Indo até o Sr. Clark, descobrindo então quais são as crianças que poderiam estar envolvidas nisso. E a 11, que estava ali sozinha agora, perdida na floresta, fica com fome e decide roubar um supermercado, roubando um monte de waffles ali, que ela acaba comendo todos eles no pé de uma árvore. Enquanto ouve de longe lá o Dustin e o Mike procurando por ela. E que são emboscados ali pelos valentões da escola. E que por vingança ali obriga o Mike a se jogar naquela pedreira daquele penhasco, que nós já sabemos vai resultar na morte dele, ameaçando matar o Dustin por isso. E o Mike, como um bom amigo, acaba aceitando e vai pular aquela pedreira, sendo salvo pela 11, que retorna, fazendo ele flutuar ali, deixando ele em segurança em terra, quebrando o braço do valentão e reconectando esse nosso querido grupo de amigos. E detalhe aqui para o Mike com o pior arremesso de uma pedra da história da humanidade. E enquanto nós vemos esse abraço caloroso, em paralelo nós vemos o Jonathan e o Steve saindo na porrada, porque o Steve resolveu ali de alguma forma ser cúmplice na pichação de mensagens pela cidade, denegrindo tanto a imagem da Nancy quanto do próprio Jonathan, por ciúminho que ele ficou na noite anterior. Mas pelo menos aqui o Jonathan arrebentou ele, de alguma forma fez ele pagar por tudo que ele fez. E enquanto isso tudo acontece, nós vemos aqui em flashbacks que na verdade foi a 11 quem acabou abrindo o portal para o mundo invertido, quando ela se assustou ali após fazer contato com o Demogorgon, o que faz com que ela se sinta extremamente culpada e responsável pelo que está acontecendo. Nisso, o Lucas, que não quis ir procurar a 11, resolveu ir atrás do portal ali para tentar salvar o Will, acaba descobrindo o exército de técnicos de eletricidade que aquele instituto tem e que provavelmente agora estão todos eles indo atrás da 11, porque descobriram que eles estão ali de alguma forma envolvidos e que agora estão indo atrás deles na casa do Mike, fazendo com que o Lucas tente avisar eles ali através do rádio. E aqui, após eles conseguirem conversar, então fugirem dali, logo quando esses agentes disfarçados desse instituto chegam na casa do Mike, é que nós vemos a cena mais ET que temos essa temporada, que é a 11 fazendo uma van levitar, uma van voar por cima deles, saindo do caminho deles, impedindo a passagem dos outros agentes e liberando o caminho para que eles possam ir até aquele ferro velho se esconder, aonde enfim o Lucas, o Mike e o Lucas fazem as pazes.
E é aqui no episódio 7, então, que o povo começa a se unir. Porque afinal, o Jonathan foi preso por ter batido no Steve e tá lá na delegacia, esperando agora então o Hopper e a Joyce chegarem, onde enfim eles contam tudo uns para os outros, permitindo assim então que eles consigam de alguma forma chegar na solução para isso tudo. E descobrindo também uma forma de se comunicar, de se contactar com os meninos, que provavelmente então estão com a 11. E é usando o walkie-talkie do Will que eles conseguem falar ali com o grupo de amigos e descobrir aonde eles estão. E que mesmo desconfiados da ajuda do Hopper, acabam aceitando dizer que eles estão lá escondidos no ônibus dentro do ferro velho. Só que quem chega ali, gente? Os agentes do Instituto, que só chegam para que o Hopper possa derrubar, nocautear eles ali e provar que ele está do lado dos meninos, dando assim a confiança que eles precisam para contar tudo o que eles sabem. E eles explicam então tudo sobre o mundo invertido, e é então que a 11 tenta fazer contato com o Will, mas sem conseguir diz que eles precisam tentar utilizando uma banheira. E sem saber exatamente como fazer essa banheira aqui de privação sensorial, o Dustin liga ali para o Sr. Clark, para o professor. Esse professor, inclusive, deve ter sido o único que leu o roteiro completo, porque o cara sabia tudo sobre tudo. E explica para o Dustin como é que ele faz uma banheira de privação sensorial, usando água e usando muito sal, dando todas as instruções para eles fazerem o que eles têm que fazer. E aí, então, decidem ir para o ginásio da escola, onde eles teriam acesso a todo o sal que eles precisam, que normalmente é utilizado ali para descongelar a neve das entradas. E usando uma piscina de plástico, conseguem fazer, então, esse tanque de privação sensorial, aonde a 11 não só descobre aonde eles estão, mas descobre que a Bárbara está morta e que o Will está escondido muito mal ali dentro do Castelo Byers, permitindo que a Joyce ouvisse a voz do Will. Com isso, então, a Joyce e o Hopper decidem ir juntos ali para o mundo invertido, enquanto o Jonathan e a Nancy ficariam com as crianças. Ficariam, né? Porque no fim das contas eles decidem sair dali para tentarem distrair o Demogorgon de alguma forma e assim facilitar a vida da Joyce e do Hopper, utilizando aqueles itens que eles compraram e que ficou naquela delegacia, onde eles têm que ir lá buscar então todos esses itens. E irem para a casa dos Byers para montar essas armadilhas. Enquanto o Hopper e a Joyce tentam invadir o instituto ali, para conseguirem cumprir com o plano que o Hopper tem. E esse penúltimo episódio termina com o Will sendo encontrado pelo Demogorgon, lá no Castelo Byers do mundo invertido. E então, minha gente, nós vamos para o último episódio dessa primeira temporada, que é um show de episódio, onde tudo que nós vimos se conecta de uma forma perfeita. Nós entendemos já no início que o plano do Hopper ali é ser pego pelos responsáveis do Instituto e negociar com eles que permitam que eles entrem no mundo invertido, consigam tirar o Will lá de dentro e fingir que nada disso aconteceu, em troca de denunciar aonde a 11 estava, dizendo depois então que o Dr. Brenner desse a palavra dele ali que as crianças estavam na escola. Ou seja, ele entregou a 11 para ter o Will de volta. E enquanto o Hopper e a Joyce então vão ali em direção ao mundo invertido, a Nancy e o Jonathan preparam a casa dos Byers para atrair o Demogorgon. E vemos o pessoal do Instituto indo para a escola. E aqui, enquanto nós vemos o Hopper e a Joyce no mundo invertido, nós vamos tendo flashbacks então da motivação do Hopper, até para tirar essa imagem de que ele entregou a 11, mostrando como ele perdeu a Sarah, a filhinha dele que morreu, demonstrando que ele não quer que a Joyce tenha esse mesmo sentimento, passe pela mesma coisa que ele passou. Em paralelo, a Nancy e o Jonathan, então, depois de prepararem toda a casa, cortam as suas mãos para atrair o Demogorgon com sangue. E nisso o Steve chega, depois de ter brigado ali com seus antigos amigos e de ter decidido de alguma forma compensar as besteiras que ele fez, ajudando a limpar as pichações ali que fizeram sobre a Nancy e sobre o Jonathan. Ele vai até a casa dos Byers para tentar pedir desculpa ali pro Jonathan e encontra aquela Kizumba, a armadilha pronta para pegar o Demogorgon. E quando vê o bichão ali, se apavora. E vamos intercalando as cenas do mundo invertido então agora com a parte aqui de cima de Hawkins, e nisso Hopper lá no caminho para o Castelo Byers encontra um ovo do Demogorgon.
Agora, será que nós já vimos a criatura que saiu desse ovo? E quando chegam lá no Castelo Byers, vem tudo aquilo destruído, porque afinal de contas o Demogorgon já pegou o Will. E vemos que o Demogorgon não está lá no mundo invertido exatamente porque ele voltou aqui para a casa dos Byers para atacar o Jonathan e a Nancy. E que quase morrem se não fosse a chegada do Steve, que chega com uma aura absurda ali, usando o taco de beisebol e arrebentando o Demogorgon, fazendo com que ele caísse na armadilha. E com o Jonathan atacando fogo nele. E ele desaparece ali na casa dos Byers, mas lá no mundo invertido, a Joyce e o Hopper ouvem os gritos dele e seguem esses gritos até a casa da Joyce. E aqui nessa cena é muito perfeita a conexão da Joyce com o Jonathan, deles meio que se comunicando ou sentindo a presença um do outro, mesmo estando em mundos diferentes, em realidades diferentes. E aí o Hopper e a Joyce veem a mancha de sangue e seguem os rastros do Demogorgon até a biblioteca pública, lá no mundo invertido, onde eles encontram, enfim, o Will. E aí, para aliviar um pouco da tensão toda desse episódio, nós vemos lá uma conversa entre a Onze e o Mike acontecendo na escola, onde ele fala sobre o futuro, sobre o que ele espera que aconteça ali com os dois depois de que tudo isso se resolva, convidando ela para ir no baile da neve com ele e dizendo que não quer ser um irmão dela, tascando um beijo nela. Bem bonitinho. Só que nisso, minha gente, o pessoal do instituto chega na escola, causando o maior alvoroço. Na perseguição ali, eles acabam cercados e a Onze mata uma meia dúzia de agentes. Nisso, chega o Dr. Brenner e pega a Onze, dizendo que vai levar ela de volta para casa. Ela chama ele de mal e nisso as luzes começam a piscar, porque o Demogorgon foi atraído para aquele lugar por causa do sangue dos agentes que a Onze acabou de matar. E aí o bichão arrepia e faz a festa, matando cada um dos agentes daquele instituto, enquanto as crianças fogem ali para uma das salas. E aqui, no maior estilo não vamos renovar o contrato desse ator, o Demogorgon pula no Dr. Brenner, dando a entender de que ele morreria ali naquela cena. Então, depois disso, o Demogorgon passa a régua e acaba indo para a sala atrás das crianças. E é muito legal a cena do Lucas tentando defender eles ali, utilizando o estilingue, mas é a Onze quem consegue travar o bichão, prendendo ele na parede e se sacrificando, desintegrando o Demogorgon e desaparecendo em seguida. Muito parecido, como nós já falamos, com a X-Men 134, que foi mencionada lá no início da temporada. No mundo invertido, então, a Joyce e o Hopper, que acabaram de encontrar o Will, tentam ressuscitar ele ali, que está sem respirar. E nisso, gente, nós vemos flashbacks da filha do Hopper morrendo no passado dele. E ele fazendo de tudo para o Will reviver. E, enfim, conseguindo trazer ele de volta. Mais tarde, no hospital, o Will acorda e revê os amigos, colocando todo o assunto em dia, contando ali sobre a Onze e tudo mais. O Hopper, depois de saber que o Will tá bem, sai do hospital e acaba sendo abordado ali por algumas pessoas do governo, por alguns caras do governo, provavelmente para prestar o depoimento do que aconteceu ali. E então saltamos para um mês depois de que tudo isso aconteceu, em que vemos de novo os meninos jogando ali agora uma nova campanha no porão do Mike, onde vemos surgir então o provável futuro vilão da série, a Tessalidra com as suas 7 cabeças, e que o Will decide tacar uma bola de fogo, matando ela e fazendo com que os meninos consigam concluir a campanha e vencer o jogo. E é muito legal a crítica que os próprios roteiristas fazem aqui, demonstrando que apesar do Mike ter levado muito tempo planejando essa campanha, ficaram diversas perguntas sem respostas, como normalmente acontece nas séries, talvez demonstrando que uma temporada só não fosse suficiente. Logo em seguida, o Jonathan vai buscar o Will e eles se despedem. A Nancy dá um presente meio que de redenção ali pro Jonathan e vemos que no fim ela acabou ficando com Steve mesmo, como o próprio Jonathan já havia previsto lá atrás, na conversa deles na floresta. Ela repetindo os passos da sua mãe. Na delegacia, na festa de Natal, nós vemos o Hopper ali preparando uma marmitinha e saindo da festa de fininho, enquanto vemos na parede um recorte de jornal contando a história do Will e como a Joyce denunciou o instituto, dizendo que o Will foi raptado ali para serem feitos testes de laboratório, meio que espelhando a história da Terry Ives e da filha dela, e que com isso o instituto ficou sob investigação. O Hopper sai dali e leva aquela marmitinha para o meio da floresta, deixando ela ali com um waffle, com a clara esperança de que em algum momento, que
alguma forma a 11 estivesse viva ainda. E sinceramente eu penso que essas cenas todas foram gravadas com esse final sem eles terem certeza se a série seria renovada, dando um fim aqui sincero para a história e até mesmo bem satisfatória dentro de todo o contexto, o que permitiria que a série acabasse aqui, sem qualquer problema. E então, amigos, nós vamos para a cena final na casa dos Byers, com o jantar de Natal e o Will indo até o banheiro e vomitando uma lesma do mundo invertido, sinalizando aqui que ele ainda tivesse de alguma forma contaminado com o que aconteceu lá, e já dando um baita gancho para a segunda temporada. E essa cena sim eu acho que foi gravada mais tarde, só essa, já com o conhecimento da renovação para novas temporadas, e puxando essa história mais adiante, fechando assim de forma maestral essa primeira temporada da série, e que causou um hype absurdo no mundo todo. Sem brincadeira, a sensação de nostalgia de ver algo aqui com os meus 40 anos, que me lembram muito as coisas que eu assistia quando eu tinha 10, 12, 15 anos, é fantástico. Não só atraiu o público adulto, mas também atraiu o público infantil, porque, vamos combinar, essa época era uma das melhores épocas. E foi muito satisfatório não lembrar de todos os detalhes enquanto eu assistia. E eu espero que você tenha tido a mesma satisfação. Então vamos lá, comenta aqui embaixo se tem algum detalhe que você pegou na primeira temporada que nós ainda não vimos as outras 3 e que de repente está guardadinho aqui para ser mostrado na quinta. Talvez o ovo que o Hopper encontrou, ou ainda a presença da Tessalidra, comente aqui embaixo. E olha, se você gostou desse vídeo, não esquece ali de clicar na opção de hypar, isso ajuda demais a que o vídeo chegue a mais pessoas e o canal continue crescendo. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo. A ideia de chacoalhar não foi boa. Gravando vídeo de Stranger Things e já acontecendo coisas estranhas.